Olá, meu nome é Rafael e bem-vindo à aula sobre procrastinação. Nessa aula você vai aprender como vencer e identificar os 7 tipos de procrastinação que você tem, a maioria das pessoas tem, são os tipos mais comuns, e também estratégias para você nunca mais procrastinar. Essa é uma aula prática para você refletir, para você pensar e para você mudar, porque só a prática vai te transformar ao final dessa aula. Por isso é importantíssimo você ter papel e caneta na mão para anotar os insights e fazer os exercícios que eu vou te passar aqui ao longo dessa aula. Mas para a gente começar, o que é procrastinação? A procrastinação é adiar uma atividade que precisa ser realizada. É quando você opta por realizar atividades menos importantes ou mais prazerosas em vez daquelas que são prioritárias ou que exigem algum esforço da sua parte. Você pode escrever aqui nos comentários deste vídeo, no chat, o que você está procrastinando agora. Ou então escrever nesse papel e caneta aí que você tem na sua mão. Esse é o primeiro exercício. A gente identificar, para a gente começar. Olha só, a procrastinação, ela abrange várias áreas da nossa vida. A gente procrastina para fazer muitas coisas. Na verdade, a gente foge de fazer muitas coisas. A procrastinação é uma espécie de fuga. A gente já vai ver as causas dela, mas só para a gente começar. E um passo de cada vez, focar em uma questão de cada vez. Deixa aqui nos comentários deste vídeo, ou então escreve aí no seu papel, que você tem um papel e caneta à mão, qual é a atividade que você está procrastinando agora nesse momento? O que você gostaria de fazer neste momento, mas não consegue e vive adiando? Você quer fazer, mas não consegue. Você tem até aquele senso de dever que você deve fazer aquilo, mas você não consegue. Você vai perceber, só para a gente começar, tá? Coloca no papel, é o primeiro exercício. Você vai perceber que a procrastinação ela pode levar a sentimentos de culpa, estresse, ansiedade. Por quê? A gente se cobra para fazer essas tarefas. Existe uma cobrança interna na nossa cabeça que exige ficar cobrando de fazer essa tarefa e a gente, por algum motivo, e vamos ver esses motivos, nós não o fazemos. Então isso acaba gerando uma culpa que vem dessa cobrança interna. A culpa gera um estresse, atrapalha nosso dia a dia, você fica mais estressado, você fica irritado com algumas coisinhas do seu dia a dia que não eram para te irritar, e você acaba ficando mais ansioso também. Tudo isso são sintomas da procrastinação. Diga-se de passagem que a procrastinação também é um sintoma, tá bom? A procrastinação não é a causa em si, ela é apenas um sintoma do porquê a gente procrastina. Claro, tudo isso devido à acumulação de tarefas não realizadas, a culpa, o estresse e a ansiedade. Então, vamos falar agora sobre qual é o seu tipo de procrastinação. Existem 7 tipos mais comuns e as suas causas, e reconhecer o seu tipo de procrastinação é essencial para você desenvolver estratégias de como lidar de como lidar com elas e aumentar a sua produtividade, né? A gente tem que saber qual é o tipo, qual é o problema, identificar a causa do problema para poder tratar ela, né? Isso é lógico. Então, o primeiro tipo de procrastinação é a procrastinação por evitação. É quando você evita fazer uma tarefa devido ao medo do fracasso, do julgamento dos outros, ou então da dificuldade percebida naquela tarefa. Ah, eu acho que é muito difícil, então não vou fazer. Ou então eu evito de fazer essa tarefa porque eu tenho medo de fracassar ou medo do que os outros vão pensar. Esse é o primeiro tipo de procrastinação, que é o por evitação. O segundo tipo de procrastinação é por distração. Quando você se distrai com atividades menos importantes ou então mais prazerosas. Por exemplo, ficar na internet, vendo televisão, séries, Netflix, filmes, ficar nas redes sociais, que consome muito nosso tempo. A gente se ocupa com essas atividades e acaba se distraindo com elas. Você entra 15 minutos na rede social e acaba ficando 3 horas ali e nem percebe. Você se distrai e acaba adiando tarefas que você deveria fazer. O terceiro tipo de procrastinação é a falta de motivação. É quando você se sente desanimado, desmotivado, desinteressado em relação a alguma tarefa. E isso resulta no adiamento constante daquela tarefa. Parece que a gente não tem energia para fazer aquilo. Esse é o terceiro tipo, falta de motivação. Quarto tipo, muito comum entre as pessoas, é o perfeccionismo.
O perfeccionismo, ele causa um ciclo de adiamento devido ao medo de não atingir os próprios padrões elevados. Porque você espera que a tarefa seja realizada de uma forma perfeita. O perfeccionista, ele fala assim: se não for para ser perfeito, eu nem faço. Eu nem saio do lugar. Se a minha fala não soar perfeita, então é melhor eu nem falar. Se o meu projeto não for perfeito, então é melhor eu nem fazer. Mas para ser perfeito para essa pessoa, ele coloca a régua lá em cima. É extremamente difícil para o perfeccionista fazer algo que ele olhe e fale: não, isso aqui está realmente bom, está perfeito. Não existe isso para ele. Então, por isso, ele procrastina muito. Porque se não for para ser perfeito, ele prefere nem fazer. Mas para ser perfeito, para o perfeccionista, não existe. É difícil de atingir esse padrão alto que ele mesmo coloca. Então, esse é o quarto tipo. O quinto tipo é sobrecarga de informações. É quando você se sente sobrecarregado pela quantidade de informações que você tem ou pela complexidade da tarefa. Sabe aquela pessoa que parece que ela estuda tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, ela vai munindo a cabeça dela de informações a respeito daquele assunto, ele vai fazendo cursos e cursos e vai enchendo de teoria na cabeça dele, mas nunca tem a prática. Ou seja, ele sobrecarrega a cabeça essa pessoa sobrecarrega a própria cabeça com informações e não sai do lugar. É como se você tivesse um barco e você tem a teoria e você tem a prática. Só que essa pessoa, ela só tem teoria e teoria, teoria, teoria. É como se você só estivesse remando com um lado do barco. Ou seja, você fica remando em círculos e não sai do lugar. É a sobrecarga de informações. Esse é o quinto tipo de procrastinação. O sexto tipo é falta de gerenciamento de tempo. É você não ter as habilidades ou estratégias necessárias para planejar, para priorizar as suas tarefas, né, de forma eficiente, o que resulta no adiamento de tarefas. É quando você não sabe definir o que é prioridade, o que você tem que fazer primeiro para você poder fazer depois. Uma tarefa que exige ser feita primariamente, você tem que fazer essa tarefa primeiro para depois você conseguir fazer a segunda tarefa. Quem tem falta de gerenciamento não tem essas habilidades para poder organizar a própria agenda, não consegue definir o que é prioridade e por isso não consegue se planejar. Você tem esse tipo de procrastinação? Esse é o sexto tipo de procrastinação. Mas o mais comum de todos, e é o que está lá na causa, na raiz, é o sétimo tipo de procrastinação mais comum que existe, que é a procrastinação por autossabotagem. É quando você adia as tarefas por conta dos seus sentimentos de autossabotagem, de baixa autoestima, de autodúvida. Quando você duvida de si mesmo, de que você é capaz de fazer aquilo, devido à sua baixa autoestima, você acha que não consegue. E por esse senso, essa falta de senso de capacidade, eu sinto que eu não consigo, eu me auto-saboto. Eu saboto a mim mesmo porque eu tenho baixa autoestima, porque eu não consigo. Esse aqui é o tipo mais inconsciente que existe. As pessoas não têm ideia do número de pessoas, da quantidade de vezes que você sabota a si mesma no seu dia a dia por conta da sua baixa autoestima. A quantidade de vezes que você sabota para não ter aquilo que você diz que você quer, você atrapalha a si mesmo, porque você acredita que você é incapaz, que você não merece, que você não é bom bastante, esse monte de coisa que fica rodando nas cabeças por conta de baixa autoestima. Mas, até agora, qual tipo você mais se identificou? Qual desses sete tipos você mais se identificou? Ou todos eles? Agora a gente vai falar um pouco sobre a única forma de você vencer a procrastinação. A única forma é através de autoconhecimento, do autoconhecimento. E como é que eu uso o autoconhecimento para cada tipo de procrastinação? Vamos lá então. É através de perguntas e reflexões. É se perguntando sempre por quê, por quê, por quê, por que isso, por que aquilo. É se perguntando, é se conhecendo.
Isso é autoconhecimento. É refletindo através de si mesmo, refletindo sobre si mesmo. É você perguntar por que eu tenho medo, por que eu não consigo, por que eu me sinto incapaz, por quê, por quê, por quê. E de porquê em porquê, você vai chegar na resposta inconsciente. Você vai chegar num padrão que existe aí dentro de você, numa crença que até agora é inconsciente aí dentro de você. Eu conheço uma pessoa que ela é muito infeliz no trabalho dela e ela gostaria de mudar de trabalho. Mas parece que sempre que ela muda de trabalho, ela fica um tempinho ali no trabalho e ela já não gosta mais daquilo, ela quer sair de novo, quer sair, fica nesse ciclo, repetindo, sempre mudando de trabalho, sempre infeliz em qualquer trabalho que ela arranja e tudo mais. Conversando com ela, a gente chegou na conclusão de que ela tem uma visão extremamente negativa sobre trabalho. Ela até quer ajudar os outros, ela quer trabalhar para ajudar o meio dela, para ajudar a sociedade, para ajudar as pessoas, mas ela não pode ouvir a palavra trabalho. Se é trabalho, para ela é ruim. Se é trabalho, para ela é pesado. Por quê? De onde isso vem? Vem de uma crença da infância dela, porque o pai dela sempre repetiu isso, que trabalho é pesado, de que ele se ferra de trabalhar, sabe? Então, ela, quando criança, escutou muito isso e carrega essa visão de trabalho negativa até hoje. Então ela se auto-sabota em todos os trabalhos que ela tem. Nunca está feliz. Mas é de porquê em porquê que ela chegou nessa conclusão do porquê ela sempre está infeliz nos trabalhos, porque que trabalhar para ela é penoso, é pesado. Na verdade não é, a gente pode fazer aquilo que a gente ama e ganhar dinheiro por isso, né? Mas para ela não. Era uma crença inconsciente que ela tinha. Então, quais são as perguntas que você vai fazer para si mesmo em cada tipo? Por isso é importante você ter identificado o seu tipo de procrastinação. Porque agora, em cada tipo de procrastinação, você vai fazer uma pergunta para você mesmo, para você se autoconhecer, para você identificar o que está por trás dessa sua procrastinação, qual é a razão inconsciente que te faz procrastinar e você poder solucionar essa questão. Qual pergunta utilizar para cada tipo de procrastinação? O primeiro tipo, que é a procrastinação por evitação, você vai se perguntar por que eu tenho medo de falhar nessa tarefa? De onde vem esse meu medo de falhar? O que exatamente eu estou evitando aqui? E por quê? Como eu posso reavaliar a minha percepção da dificuldade dessa tarefa? Coloque isso no papel, reflita sobre isso. Não é, isso aqui é uma aula em que vai te transformar. Não é uma aula simples, assim, de dicasinhas que você tem na internet. Não, isso aqui é um trabalho profundo. É uma pesquisa profunda e investigativa dentro de você mesmo. Perguntas que você vai se fazer e tirar respostas, conclusões, reflexões. Se faça essas perguntas. Anote e pense. Isso vai te dar respostas. Isso vai te levar para lugares lá no seu passado, para memórias. Vai vir memórias na sua cabeça, vai vir pensamentos e você deve anotar todos eles, porque são pistas investigativas que vão te levar à verdadeira causa da sua crença, da sua programação, a programação que você tem, que faz você acreditar que você vai falhar, porque algo assim aconteceu no passado. Entende? O quão profundo isso é? No segundo tipo de procrastinação, que é por distração, você pode se perguntar: o que me atrai para as atividades de distração? Como eu posso criar um ambiente mais propício para me concentrar na tarefa? O que eu posso fazer para limitar a minha exposição e distrações enquanto eu trabalho? Isso aqui envolve mais o seu ambiente, né? Olha só como isso leva você ao seu autoconhecimento. A primeira pergunta: o que me atrai para as atividades de distração? O que te atrai? O que te atrai nessas distrações que não tem na sua tarefa? A segunda pergunta, olha só, isso é conhecimento. O que atrai você é puro autoconhecimento. Você saber pelo que você é atraído. Porque o que você é atraído te segura, te trava. Você não tem controle, aquilo te leva para aquilo. Entende? Porque você é atraído por aquilo. Isso é puro autoconhecimento. Você vai descobrir muita coisa com essas perguntas. Como eu posso criar um ambiente mais propício para me concentrar na tarefa?
Como é que eu posso mudar o meu ambiente aqui, sabendo as coisas que me atraem no meu ambiente, que me prendem, que me travam de fazer aquilo que eu quero? Como é que eu posso mudar isso? Ah, tem uma TV no meu quarto que sempre que eu olho para essa TV eu quero assistir Netflix. Então tira a TV do quarto, entende? Você sabe que aquilo é mais forte que você. Então você deixa a TV enterrada no seu quintal. Tô brincando, não enterra não. Mas deixa a TV longe, né, para você não se distrair. Isso é um exemplo. Ah, o celular me distrai, me atrai muito o celular, rede social. Então deixa no mudo. E se você trabalha no seu quarto, trabalha home office, por exemplo, vai trabalhar no seu quarto e deixa o celular na cozinha por 1 hora. Depois você vai lá. Ou então no seu trabalho, deixa o seu celular na gaveta da sua, sua escrivaninha, da sua mesa, porque você sabe que aquilo te atrai. Então você vai manter aquilo longe. O terceiro tipo, que é a procrastinação por falta de motivação. Se pergunte qual que é o motivo da sua falta de interesse nessa tarefa. E olha só, essa segunda pergunta aqui é importantíssima. Como é que eu posso encontrar um propósito ou significado nessa tarefa? Provavelmente você não tem motivação porque você não vê propósito naquilo. Não faz sentido para você fazer aquilo. Mas se aquela tarefa é importante, por que ela é importante? Se pergunte, como é que eu posso encontrar significado nisso para que eu tenha motivação para fazer essa tarefa? Porque se você tem desânimo, tem falta de motivação, é porque você não dá o devido valor para ela. Ela não te anima, entende? Porque não tem sentido para você. O que eu posso fazer para me motivar e começar e continuar com essa tarefa? Uma pergunta de autoconhecimento. O que te motiva? Você tem que saber isso. A gente tem que saber isso. O que que me motiva? Porque eu não encontro isso nessa tarefa, não faz sentido para mim. Mas como é que eu posso dar significado para ela e saber o que, autoconhecimento, saber o que me motiva? O que será que me motiva? Escreva no papel, faça esse exercício. É só a prática que vai te mudar, tá bom? Não é só assistir o vídeo aqui, não. Faça o exercício. O quarto tipo é por perfeccionismo. Ah, e aqui a gente chegou no X da questão. Olha só, isso aqui pode mexer muito com você. A maioria das pessoas se dizem perfeccionistas. De onde vem o perfeccionismo? Por que que você define padrões tão altos para essa tarefa? Por quê? De onde vêm esses padrões altos? Quais programações você tem na sua cabeça? De quem? Do seu pai, da sua mãe? Dos seus professores da infância? De algum lugar vem essa programação. Como eu posso aceitar uma versão imperfeita dessa tarefa? E será que você pode aceitar uma versão imperfeita dessa tarefa? Olha, nada é perfeito, nunca vai estar bom o bastante. A gente tem aquela frase, o feito é melhor que o perfeito, mas o perfeccionista, a frase dele o não feito é perfeito. É melhor não fazer do que fazer imperfeito. Isso existe realmente? Imperfeição? Se pergunte. Não existe, né? Mas você está tentando correr atrás disso. Por quê? Quem você está querendo agradar? Quem? Será que você pode aceitar uma versão imperfeita da tarefa? E se não pode, por que que não pode aceitar? E o que que é mais importante? A sua perfeição ou o seu progresso? Será que não é a prática que leva à perfeição? Então não é melhor começar com aquilo que você tem e ir se aperfeiçoando do que já tentar ser perfeito logo de primeira? Porque perfeição está na sua cabeça, né? Os seus padrões de perfeição. Padrões esse que você aprendeu lá no passado de alguém. Está programado no seu cérebro. Você aprendeu que isso é perfeito. Não que isso necessariamente seja perfeito. Então o que que é melhor? Você tentar ser perfeito o tempo todo ou você tentar se aperfeiçoar? Perguntas de autoconhecimento para você refletir. Outro tipo é a procrastinação por sobrecarga de informação. Por que que eu estou me sentindo sobrecarregado pela quantidade de informações? Como eu posso simplificar essa tarefa em etapas menores e mais gerenciáveis? E o que realmente é essencial para realizar essa tarefa? Olha só, isso aqui tem muito a ver com perfeccionismo também. O que é realmente essencial para realizar essa tarefa? O perfeccionista, para ele, tudo é essencial. Até se ele for fazer um slide para uma apresentação, o detalhezinho que está no canto ali da tela que ninguém vai ver, ele dedica um tempo enorme para aquilo ser perfeito.
Mas o que realmente é essencial para eu realizar essa tarefa? Elimina tudo que não é essencial. É você olhar para a tarefa e ver como é que você pode simplificar. Eu vou te dar um exemplo aqui. Tem pessoas que elas levam, por exemplo, um ano para fazer um TCC, né? Um TCC de não sei quantas páginas, né? De conclusão de curso. E parece uma tarefa monstruosa. Aquilo parece uma coisa muito difícil de ser feita. Mas como é que eu posso quebrar essa tarefa em pequenas partes? O que eu posso fazer por dia, por exemplo? Uma coisa pequenininha. Então, como é que eu posso quebrar essa tarefa, né? Simplificar essa tarefa em etapas menores e mais gerenciáveis, para eu fazer só um pouquinho por dia, não muito, para ser mais simples. Outro tipo de procrastinação que é por falta de habilidade de gerenciamento de tempo. Quais são as minhas maiores dificuldades ao planejar e priorizar essa tarefa? Que habilidades de gerenciamento de tempo eu preciso desenvolver? Como eu posso criar uma rotina ou agenda que funcione para mim? Basicamente, é você olhar para isso, para o seu dia a dia e ver o que é prioridade para você. Como que você pode criar uma rotina, uma agenda que funcione para você se planejar, colocar no papel. Olha, essa é a parte mais simples. Videozinho de como gerenciar o seu tempo, você tem aos montes na internet. Mas a questão não é sobre técnicas de gerenciamento de tempo, de planejamento, de organização, não é nada disso. É aqui, é na mente da pessoa. Isso nos leva à sétima causa, mais forte, que é a autossabotagem. Por que você se impede de realizar essa tarefa? Olha só, você mesma se impede. Você se impede, a sua mente te impede. Por que isso acontece comigo? Que pensamentos eu tenho dentro de mim que me fazem, que me impedem de realizar? Que memórias eu tenho dentro de mim, acontecimentos do meu passado, que me fizeram acreditar que eu sou menos, que eu não posso, que eu sou incapaz, que me impedem de realizar isso? O que eu temo ao evitar essa tarefa? Leva para nossa primeira pergunta lá, né? Da evitação. Quando você for fazer essa tarefa, do que você tem medo? Você tem medo de chegar lá e ver que você não consegue? Vai contra a sua autoimagem, de que você é muito bom, mas você vai chegar lá e você não sabe fazer. É isso que você tem medo de ver? Que na realidade você não sabe? Ou é o quê? O que mais pode ser que você tenha medo? Medo de fracassar? Medo que do que o outro vai falar de você? Do que você tem medo? E como eu posso cultivar uma mentalidade mais positiva e confiante em relação a mim mesma e ao meu trabalho? Qual prática diária eu posso ter de me olhar no espelho e falar que eu sou bom? Por exemplo, é uma prática. Se pergunte, é só você que se conhece. É autoconhecimento. Não é eu conhecer você. É você se conhecer. Se pergunte, como eu posso cultivar uma mentalidade mais positiva? Como é que eu posso fazer isso? Vai surgir uma resposta na sua cabeça. Como é que eu posso ser mais confiante em relação a mim mesma e ao meu trabalho? Você vai ver que na primeira pergunta, nas primeiras perguntas, você vai identificar o que te fazem ser pouco confiante, né? O que te dá medo, te dá insegurança. Então, se eu sei o que me dá medo, como é que eu posso reverter isso? O que eu posso praticar, o que eu posso pensar que vai me fazer eu me sentir mais confiante? O autoconhecimento, ele é uma jornada. E para todas essas perguntas, você vai achar respostas que vão te levar para o seu passado. Por que você tem medo? Por que você se sente incapaz? Por que você sente que é muito difícil? Por que você quer deixar tudo perfeito o tempo todo? Por que você tem baixa autoestima? Por que você se auto-sabota? Tudo isso vem de programações mentais que são inconscientes. Programação mental. E tudo isso é sintoma. Sintoma não é a causa. Sintoma é sintoma. É preciso descobrir a crença que você traz dentro de você que te faz ter todos esses sintomas, inclusive o sintoma da procrastinação, né? Esse processo ele é feito em três etapas. O primeiro é você trazer para a consciência, trazer para a consciência qual que é o problema, o que que me dá medo, qual é a minha insegurança, trazer as memórias à tona, trazer essa programação que você tem à tona. O segundo passo é você aceitar, é você reconhecer
que você tem essa programação, porque a gente nega. Por isso que a gente tem medo, porque a gente foge. A procrastinação é uma fuga. Fuga que vem do medo. Medo de ver algo, porque eu não aceito. Por isso, que o primeiro passo é trazer para a consciência, é olhar para aquilo, é ver o que está inconsciente. O segundo passo é você aceitar aquilo que você vê. Aceitação. E só assim você pode ir para o terceiro passo, para a terceira etapa desse processo, que é a reprogramação. É você construir um novo eu, onde você não tem mais esses problemas de procrastinação, de baixa autoestima, de incapacidade, tudo isso, insegurança. Todo esse processo que você viu nessa aula, os exercícios, as explicações, as memórias que você pode ter acessado e o autoconhecimento gerado através desses exercícios, dessas perguntas, isso tudo é só uma amostra do meu treinamento de reprogramação mental, onde você vai se aprofundar no autoconhecimento através de explicações, de exemplos, de exercícios práticos. Você vai se encontrar, você vai se aceitar, você vai se entender e você finalmente vai programar a sua mente para nunca mais sofrer com procrastinação e outros sintomas também, como baixa autoestima, medos e conflitos internos entre aquilo que você quer, mas aquilo que você não consegue ter ou não pode ter por algum motivo. Se você quiser ter acesso a esse treinamento, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E eu gostaria de lembrar você, só para finalizar essa aula, eu gostaria de lembrar você que transformar a ação é transformação. Você se transforma através da ação. Isso é transformação. Por isso, use o que você aprendeu aqui nessa aula. Use, pratique, coloque em prática, coloque em ação, porque só assim você tem a transformação. É a ação de transformar-se, tá bom? Muito obrigado e te vejo na próxima aula. Tchau!